Agora nós vamos entender como criar funções e como elas podem ser utilizadas. Nós temos aqui um link, funções. Aqui tem um descritivo sobre como elas funcionam e qual a sintaxe das funções. Basicamente, ela tem um cabeçalho e as instruções dentro do corpo. E o corpo é definido pelo abre chaves, fecha chaves de uma função. Vamos ao exemplo. Vamos criar aqui um novo script chamado funções. E vamos supor que no nosso exemplo que eu quero calcular, imprimir a média, aliás. Média de dois números. Então, 5 mais 7 dividido por 2. E eu quero fazer outros cálculos de média. Com outros números. Então, 6 mais 9, 50 mais 7, 45 mais 2. Então, vamos salvar, compilar, testar. Então, aqui estão as nossas médias calculadas. Agora, como eu faço para transformar esse cálculo e colocar numa função, para poder centralizar? Ok? Eu faço da seguinte forma. A função onStart, ela tem uma estrutura, que é o cabeçalho, abre chaves, fecha chaves, ok? Quando eu seleciono aqui as chaves de cima, ele já me marca quem que está fechando ela em azul. Então, eu vou colocar a minha função fora da função onStart. E vou escrever a minha função chamada média. A minha média, ela vai receber como informação dois números. Então, vai receber um double, ok? Que eu vou chamar de num1, vírgula, um outro double, que eu vou chamar de num2. Vou abrir chaves para iniciar o corpo da minha função e vou fechar chaves para finalizar o corpo da função. E aqui dentro eu vou colocar o código que eu quero. Então aqui eu vou criar uma variável local chamada resultado, que vai ser quem? Vai ser num1 mais num2 dividido por 2. E aí eu vou usar uma palavra reservada chamada return para me retornar o valor do resultado calculado. Como isso funciona? A minha função, vou colocar aqui um comentário, ela tem aqui um tipo de retorno. No caso, essa função, ela retorna algo. E o tipo de retorno dela é um double. Ela tem um nome, um identificador. Ok? Ela tem também um parâmetro aqui do tipo double e um outro parâmetro aqui do tipo double. Então, quem é quem? Esse é o tipo de retorno da função, vai retornar um double, ou seja, toda vez que eu chamar a média, ela vai executar um cálculo e vai retornar para quem chamou um double. O nome da função
vai ser média, esse é o nome da função, e ela recebe duas informações para poder executar o cálculo necessário. Recebe um double, que internamente vai se chamar num1, e recebe um outro parâmetro, um outro double, que eu estou chamando aqui de num2. Os parâmetros de uma função, eles são separados entre vírgulas, ok? Aí aqui eu estou utilizando num1 mais num2 dividido por 2.0, que no caso é a média de dois números. O resultado do cálculo vai ser armazenado nessa variável interna chamada resultado. Após a finalização, esse comando return vai pegar o valor que está armazenado em resultado e devolver para quem chamou a média. Como funciona? Então, aqui agora eu vou colocar um comentário utilizando a função média. Então, eu vou utilizar os mesmos cálculos. Só que aqui, no print, utilizando a função média. Ok? Então, o que acontece? No local onde eu executo o cálculo, eu vou chamar minha função e vou colocar os mesmos valores que eu tinha antes, só que agora separados entre vírgula. Ok? Então, aqui, média, 6,9. Aqui, média, 50,7. E aqui vai ser média 45,2. Então, voltando aqui, eu estou com todos os meus cálculos aqui, com os mesmos números utilizados em cima. E vamos ver o resultado. Olha lá. Eu tenho lá 6, 7,5, 7,5, 28,5, 28,5, 23,5, 23,5. Aqui sem a utilização da função e aqui com a chamada da função. Ok? O resultado é o mesmo. Então, qual o entendimento disso? Quando eu chamei a função média, que é essa função, eu passei o 5.0, que ele veio aqui e o num assumiu 5.0, e o número 7.0 foi assumido pelo num2. Após todos os dados terem sido transferidos, ele entra no corpo da função, executa o cálculo, retorna o valor para quem chamou, ou seja, tudo isso aqui é substituído pelo retorno, e então é feita a impressão do resultado. Logo em seguida, volta para a próxima linha e faz o mesmo processo. O 6.0 passa para o num1, o 9.0 passa para o num2, aqui internamente ele soma os dois números, divide por 2, armazena em resultado.
O resultado é retornado para quem chamou. E ele é substituído aqui internamente. E é feita a impressão do resultado. E assim por diante. Então, nós temos aqui todos os resultados calculados agora com o uso de uma função.